Olá, estamos novamente aqui com vocês para podermos conversar sobre as leituras bíblicas indicadas para mais um final de semana. Hoje nós estamos novamente com o professor Dr. Wilson Scholz, que é o professor de Bíblia na área de exegese bíblica aqui do Seminário Concórdia, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a nossa conversa sempre é sobre as leituras que são indicadas para os finais de semana. Nós hoje vamos conversar sobre as leituras indicadas para o próprio 18. Este próprio 18, ele é o 13º domingo após Pentecostes e traz as leituras da série C, o Salmo 1, Deuteronômio 30, 15 a 20, Filemão 1 a 21 e Lucas 14, 25 a 35. Professor Wilson, nós temos aqui um conjunto de leituras que também são leituras provocativas, leituras que também nos fazem refletir sobre a nossa vida cristã e sobre qual delas o senhor gostaria de conversar ou começar essa nossa conversa? Provavelmente a melhor opção, caro colega Leonídio, é começar pelo Evangelho, que é o texto em torno do qual giram as demais leituras. É um conjunto bem interessante de leituras. Jesus continua a caminho. E o texto começa dizendo, no versículo 25, grandes multidões acompanhavam Jesus. E então ele, voltando-se, disse-lhes, ou falou para as multidões, e daí ele se refere a um indivíduo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então esse relato, depois do simpósio que tivemos em Lucas 14, verdade, inclusive com a parábola da grande ceia, nós estamos de novo caminhando com Jesus rumo a Jerusalém. E esse é um evangelho que poderia entrar na lista daqueles que estão num livro que foi publicado muito tempo atrás, intitulado Evangelhos que Incomodam. Então são evangelhos incômodos, são textos que não são facilmente assimilados. A gente diz, o que é isso? Sim. Esse é um texto bastante provocativo nesse sentido desse momento em que Jesus coloca as pessoas diante dessa opção. Quem vamos amar mais? Esse texto, ele nos lembra aqui que Jesus não está falando apenas para os seus discípulos, especificamente para os 12. Quando é mencionado aqui a questão de várias pessoas, de multidões, de uma grande multidão, significa que a aplicação ela é mais abrangente também, né? Exatamente. Aparentemente, ele se dirige... As pessoas estavam caminhando com Jesus, mas não eram necessariamente seguidores. E nesse momento Jesus coloca as pessoas diante desta opção, que esta é a opção incômoda. E os textos do Antigo Testamento já nos preparam para isso. O Salmo de número 1 coloca esses dois caminhos, o justo e o ímpio. E não existe uma área cinza no meio. Não existe algo intermediário, é isto ou aquilo. O texto de Deuteronômio 30 faz a mesma opção. É a opção entre vida e morte. Não existe nada entre essas duas opções. E, de novo, o texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 30, já coloca essa opção. Ele nos coloca... O povo é, de certa forma, colocado diante da opção, escolham a vida. E aqui também, Jesus não está constrangendo ou forçando ninguém a segui-lo, nem enganando. Eu acho que essa é a transparência desta fala de Jesus. Ele não engana ninguém dizendo assim, se você vier comigo vai ser tremendamente fácil. Sim. Ele diz, olha, vai ser difícil, haverá uma cruz,
haverá um comprometimento maior com o seguimento de Jesus do que propriamente com a família e assim por diante. Também, professor Wilson, se nós olharmos então esse texto de Deuteronômio 30 e olharmos o povo de Deus do Antigo Testamento como aquele que deveria seguir a Deus, que foi uma caminhada pelo Êxodo, a gente percebe também que muitas vezes eles escolheram o caminho da morte, né? Exatamente. Diríamos nós que naturalmente a nossa opção é o caminho da morte. Uhum. E esse texto é tremendamente atual, embora a gente note são membros da família. Sim. E depois Jesus acrescenta até a sua própria vida. Sim. O texto aqui é um pouco complexo. E as traduções antigas, ou mais antigas de Almeida, por exemplo, dizia quem não aborrece a seu pai, sua mãe, assim por diante. Este aborrecer é uma maneira mais suave de traduzir odiar. O termo, na verdade, é odiar, mas à luz de Mateus 10:37, nós podemos traduzir de forma diferente, porque este odiar significa um amar menos. Sim. E por isso, agora a tradução diz: se alguém não me ama mais do que ama o seu pai. Esse é o sentido do texto. Este amar mais a Jesus do que amar a família. A família, já nessa época, ainda mais hoje, é de certa forma o grande bem na vida das pessoas, e não deixa de ser. Mas Jesus também acrescenta a própria vida. Eu lembro de um filósofo francês, ele disse que em nossos dias hoje dificilmente alguém se disporá a morrer por uma causa. Já houve épocas em que as pessoas estavam dispostas a morrer por uma causa, mas ele disse, há uma coisa pela qual alguém provavelmente se disporia a morrer, e essa coisa é a família. Uhum. E a gente nota isso, muita gente coloca a família em primeiro lugar. A família vem antes, e Jesus diz a família não pode vir antes. Vem antes o seguimento, né? O seguimento vem antes. Então tem gente que diz assim, eu não posso participar da igreja, eu não posso ir ao culto porque no domingo eu preciso me dedicar à minha família. Sim. Essa é uma opção que é feita. E esse evangelho que incomoda, ele nos diz, esta opção não é possível. Se você fizer essa opção, você fez a opção errada. E muita gente vai dizer, não, isso não pode, isso não pode. A família deve sempre vir em primeiro lugar. Esse texto contesta esse pressuposto, ou esse modo de pensar. E imaginando aqui também o contexto judaico, em que a família era também valorizada, nós também poderíamos fazer um comparativo no Antigo Testamento, quer dizer, acima da família, só Deus. Vamos colocar o Pai, né? Mas agora o Cristo que se revela, né? O Deus que está se revelando em Cristo, ele também mostra a sua divindade aqui, de certa maneira, ao colocar-se como prioridade na vida das pessoas. Então, não é apenas um líder, né, político, alguém que é famoso, não é uma questão social, é uma questão espiritual que tem a ver com a fé e, claro, com a salvação, né? Então, a gente observa aqui que na sequência do texto também, como o assunto é sério, Jesus coloca todo mundo para refletir antes de lançar a mão ou de segui-lo, né? Tem um aspecto aqui nesse texto de hoje que mostra realmente a seriedade desse assunto. Exato, você tem razão, não é simplesmente uma questão de adesão a um líder, mas é seguir Jesus. Seguir Jesus não é opção entre seguir esse ou seguir aquele, mas é no fundo um comprometimento com Deus. A gente poderia esperar Jesus dizer, você precisa escolher o caminho da vida que é o caminho de Deus, mas no fundo ele está dizendo, você segue a mim. Sim. E isso é interessante, tem essas duas pequenas parábolas, né, do homem que ia construir a torre e do rei que ia sair para a batalha, que antes de fazer isso, eles sentam e eles calculam quais são as suas chances.
E com isso Jesus está dizendo, você não está sendo constrangido, você pode pensar, você tem que calcular o custo disso, o custo deste discipulado. Então esse é o enfoque aqui. E essa ênfase de Cristo, né, do negar-se, quer dizer, aquele que foi por excelência e falou que carregar a sua cruz é o próprio Cristo, né? Ele escolhe o caminho, né? Ele se coloca à frente, ele faz as escolhas certas, né? E ele certamente calculou o que custaria a ele vir a esse mundo, fazer essa missão. E eu vejo que esse texto aqui, em alguns livros de liderança, né? Até liderança que não é evangélico, assim, de treinamento, eles citam esse texto como fundamento para você se preparar, para você calcular, para você realmente pensar sobre isso. E a gente também observa que essa escolha, ou essa, digamos assim, vontade de servir a Cristo, ela é algo que também faz parte aqui do nosso intelecto, né? Não é algo assim, completamente alheio à nossa vida prática. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida prática, né? Exatamente. Não é uma questão de adesão a uma doutrina, mas é um modo de vida. E pelo contexto aqui, fica claro aqui que se refere à cruz. Que cruz é essa? Uhum. Às vezes esse texto aparece, em outros momentos ele aparece de forma bastante isolada, carregar a cruz, mas aqui nesse contexto, o carregar a cruz está nitidamente conectado com esse amar menos, que certamente é uma coisa dolorida, e de negar-se a si mesmo ou de amar menos a própria vida. Essa é a cruz, porque quem carregava a cruz estava indo para a execução. Carregar a cruz significa estar num caminho de morte. Então, evidentemente que esse amar menos é uma coisa dolorida. Sim. E se a gente puder conectar com isso o Filemon, a gente poderia perguntar, mas por que estamos lendo Filemon? Talvez por nenhum outro motivo que não seja esse de que há um momento em que seria bom ler a carta a Filemon. Já seria um bom motivo. Dentro do culto. Mas eu estive refletindo sobre isso e pensei assim, poxa, mas o Filemon de fato precisou, a partir desse momento em que ele recebe a carta, ele recebeu uma pequena cruz, não uma grande cruz. Foi. Porque ele teve o seu prejuízo. Ou seja, ele recebe agora de volta este escravo, o Onésimo, ele o recebe não como escravo, como ele talvez gostaria de recebê-lo, mas ele o recebe, ou é convidado a recebê-lo como irmão. E ele precisa, então, de certa forma, abrir mão de uma posse, porque o escravo era um bem que se possuía. E ele o recebe como irmão agora. E ele precisa conviver com isso. Então, o fato dele ser discípulo, e Paulo coloca isso nos ombros dele, ele diz, me faça esse favor como irmão na fé. Então, ele tem essa dificuldade, há uma cruz na vida de Filemon. Então, esse texto também conversa com esse texto do Evangelho aqui. Muito legal, porque justamente essa questão prática, né, professor? Acho que o que deveria ser associado com a cruz é esse abrir mão, né? O senhor coloca ali a questão de Filemon abrindo mão, muitas vezes, de coisas que, dentro de outra perspectiva, ele teria direito. Vamos colocar assim. Mas por causa da fé, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, abre-se, então, mão de alguma coisa. E aqui o que o nosso Salvador Jesus coloca, principalmente no verso 33 do Evangelho de Lucas 14, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não apenas um voto de pobreza por ser voto de pobreza ou coisa do tipo, mas muitas vezes abrir mão de situações por causa de Cristo, do Evangelho, da fé. E o grande concorrente para o reino de Deus são as posses.
Isso está claro, e Lutero faz essa explanação também ao explicar o primeiro mandamento. No final temos uma pitada de sal, né, Leonídio? Tem um tempero extra aqui, né? A questão do sal. O sal, ele é certamente bom, mas se ele se torna insípido, como restaurar-lhe o sabor? É a pergunta que o Cristo faz, né? E o que fazer com o sal que não tem sabor, né? O sal que perde o sabor, essa era uma possibilidade no tempo bíblico, porque era, na verdade, uma matéria que tinha sal dentro, não era um sal puro como temos hoje. Sal, a rigor, não perde a sua salinidade, mas naquele material que eles tinham, que era mais barro do que sal, o sal poderia sair e você ficava só com aquela matéria. Então, esse não é mais sal. Então, o sal que se torna insípido ou perde a salinidade é o discípulo que quer, por assim dizer, ficar no meio do caminho, que perde a sua autenticidade. E a autenticidade está exatamente nessa dedicação ao Cristo. A gente pode dizer, então, que, na dúvida, né, o que eu abro mão? Fique sempre com Cristo, né? Escolha o caminho da vida. Exatamente. Muito obrigado, professor. Legal.